boa tardinha. O tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira oferece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, estamos iniciando mais um momento da Hora da Prece, momento este em que através dos nossos pensamentos e vibrações estamos interligados, levando o amor, as energias benfazejas deste momento a tantos irmãos que necessitam. Seja muito bem-vindo a este momento, seja muito bem-vindo ao Cefa, mesmo sendo de forma online. E para a gente iniciar com esse nosso momento sempre maravilhoso, vamos fazer nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, se assim nos sentirmos à vontade. E agradecer a Deus pela oportunidade de mais um domingo estarmos juntos, aprendendo e estudando os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos por nossa família, agradecemos por nosso alimento, agradecemos pelas dificuldades que nos auxilia no crescimento. Mesmo ainda não entendendo, mas possamos tentar compreender a grandeza divina, Mestre amado. Que essa energia que daqui é emanada
possa atingir o coração dos nossos irmãos que estão enfermos nos hospitais nesse momento. Nossos irmãos que estão em penitenciárias, as nossas crianças, jovens que estão em abrigos, que possam ser acolhidos através dessa energia, deste amor, que deste momento da hora da prece é emanado. Nos ilumina, Mestre Jesus, que as mensagens aqui serão lidas, possam ser conduzidas ao caminho do bem e do amor, sendo colocadas em prática. Que a tua paz permaneça conosco e assim te pedimos a permissão para iniciar este momento da hora da prece. Que assim seja. E hoje a nossa mensagem, o título é Na Direção do Bem, do livro Alvorada Cristã, que foi psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Neil Lúcio. O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas, por isto, são chamadas a produzir proveitosamente. A erva tenra sustenta os animais. A fonte oculta socorre o inseto humilde. A árvore abençoada, companheira dos homens, a flor produzirá fruto. O fruto dar-nos-á mesa farta. O rio distribui as águas. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce da nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como desconhecer os santos propósitos da vida, se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Grande escola para o nosso espírito, a Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde a gota de orvalho que alimenta o cacto espinhoso, a luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para tarefas santificantes, segundo a divina lei. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que na intimidade do lar se sacrifica pela criancinha doente. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Em razão disto, os homens bons são amados e respeitados. A presença deles atrai o caminho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda gente lhes evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se cada manhã pensando: que belo dia para trabalhar. O mal, porém, ergue-se de mau humor. Não sabe sorrir para os que o cercam e costumam exclamar: dia terrível, que destino cruel, detesto o trabalho e odeio a vida. Um homem, qual esse, precisa de auxílio dos homens bons, porque, em não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. Essa mensagem nos traz de forma clara e nos mostrando qual a direção do bem e valorizando as coisas simples da vida e que Deus tudo criou para nos auxiliar, a chuva, os rios, que possamos valorizar cada momento, cada etapa, cada fase da nossa vida, inclusive as dificuldades que às vezes não entendemos. E possamos também compreender que a energia, quando emanamos, quando estamos num local, quando estamos de bom coração, quando estamos felizes, quando compreendemos, atingem a outras pessoas. Por isso a necessidade e nosso dever
de tentarmos ficarmos sempre em paz e sempre buscar valorizar as coisas simples da vida e valiosas que temos todos os dias. Ao levantar, quando o sol nos bate à fronte, devemos agradecer a oportunidade de mais uma encarnação, a oportunidade de estarmos na Terra e fazermos diferente, seguindo esse caminho, seguindo essa direção do bem. Que assim seja, uma excelente noite a todos. Cante alegria, semeia paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever, ame seu próximo, amar é viver, acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso porvir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, maior espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Cante alegria, semeia paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever, ame seu próximo, amar é viver, acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso porvir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, maior espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, maior espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Olá a todos. Em nosso encontro hoje do estudo do Evangelho aqui na Hora da Prece, falaremos sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Lá no item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Esta mensagem foi passada por um espírito que se identificou como guia protetor em Sens, 1862, em 1862.
ele começa assim: o que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com temor de encontrar pessoas ingratas? Tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também orgulhosas, pois se envaidecem pela humildade do beneficiado, que deve ir fazer o reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fizermos o bem não nos agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquece o benefício, Deus levará isso mais em conta do que se já fosseis recompensados pela gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão, para provar vossa perseverança em fazer o bem. Como podeis saber se esse benefício, esquecido no momento, não trará mais tarde bons frutos? Ficai certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem até ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se livrar desse envoltório carnal, ele se lembrará, e esse será o seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência, até mesmo, muitas vezes, aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desse ensinamento. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesses todos os laços que, na vida presente, vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade de relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admirarias ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. A mensagem daqueles que estão na vida verdadeira para aqueles que estão na vida das ilusões. Essas mensagens, como a doutrina espírita sempre esclarece, é para o nosso progresso espiritual, para que possamos sermos mais inteligentes para viver. Esse tema, benefícios pagos com a ingratidão, ele tem um papel importantíssimo em todas as situações da nossa vida.
em toda a nossa interação social, né? Na nossa interação familiar. Porque, infelizmente, trazemos para essa encarnação o reforço, a construção de um vício muito antigo, que se chama egoísmo. E fazer o bem com desinteresse é conseguir começar a destruir essa construção dentro de nós. Porque tudo é construído. O nosso egoísmo ele foi construído, então ele precisa ser desconstruído. E esse tema nos ensina que a ingratidão ela precisa existir ainda. Porque devido aos nossos comportamentos egoístas, precisamos nos deparar com a ingratidão do outro para poder exercitar a nossa vontade de não sermos mais egoístas. Porque quando fazemos o bem e ajudamos, da forma que seja, com algum interesse, mesmo que seja esse interesse seja praticado de forma silenciosa, há ali uma troca. Há ali, o nome já diz, um interesse em se satisfazer com algo. Eu estou ajudando com o interesse de conquistar algo. Então, o que é isso? Pensando mais em si do que na ajuda. Mesmo a ajuda beneficiando o próximo, né? A nossa condição espiritual hoje, nessa existência, onde podemos ter a certeza que é uma condição ainda com muito a se aprender, a se fazer, precisamos entender que não pode só nos interessar as festas que eu vou, o que eu vou comer, as viagens que eu vou ou eu quero ir. Essa periferia do eu, ela tem nos atrapalhado bastante a entender a mensagem do Cristo: amai-vos uns aos outros. Então essa condição espiritual, ela precisa ser entendida como uma vida que somos espíritos que já vêm de uma vida passada, né? E existe uma vida além dessa. Então essa condição, com essa compreensão, a reflexão sobre entender que já se existiu uma vida e que existirá uma outra além, pode nos trazer mais condições, mais forças para fazer mudar essa condição espiritual atual. E quem sabe essa condição espiritual está mais ligadas, de mãos dadas, seguindo os passos do verdadeiro cristianismo conhecido, né? Porque sabemos já que existe o cristianismo desconhecido. Então, o cristianismo conhecido é aquele que nos convida a mudar a nossa condição espiritual, ainda muito voltada a fortalecer essa chaga da humanidade terrena que se chama egoísmo. Então, isso se chama o quê? Responsabilidade para ser, responsabilidade para existir de forma encarnada hoje, para que esse futuro seja melhor. Entender que já existiu-se uma vida é entender que já podemos ter feito bastantes erros. E muito das ingratidões que batem à nossa porta podem vir, ou na maioria das vezes chegam para nós, para que possamos exercitar, aproveitar o nosso momento, a nossa existência, tá? Para reparar faltas do mal que possamos ter cometido no passado,
para aprender e, acima de tudo, para que o nosso futuro, para que lá na frente possamos construir um verdadeiro castelo de paz, harmonia e do cristianismo revivido dentro de nós. Essas palavras, responsabilidade, construção, isso é a prática das virtudes, isso é o que é o convite a entender o que realmente é a vida, sem aquelas condições ainda muito de priorizar os apegos, o imediatismo, as sensações produzidas pelas ilusões de uma existência que não nos deixa andar de mãos dadas com o nosso amado Mestre Jesus. Então fica aí a oportunidade que esse capítulo e esse item trazem para que possamos, no momento oportuno, refletir sobre esses assuntos e encontrarmos, através do nosso critério de análise, percebermos o quanto podemos, o quanto temos chances agora de sermos mais do que essa condição muito ligada ao fortalecimento do Deus do egoísmo que mora dentro de nós. Podemos ser mais do que isso. Podemos destruir isso dentro de nós. Podemos. A palavra podemos, ela precisa ser trazida para a nossa responsabilidade de viver. Podemos ser melhores. Podemos. E, na verdade, devemos. Mas o melhor é podemos, é poder ser melhor. Mesmo vivendo onde predomina-se dificuldades, onde ainda estamos em um mundo onde predomina-se o mal, mas podemos vencer tudo isso. A chance está dada e ela vem muitas das vezes através da ingratidão. É com a ingratidão que podemos medir se eu estou pelo menos me aproximando da periferia do cristianismo, ou seja, nas beiradas do cristianismo. Porque se eu não conseguir ultrapassar essa questão de não me prender mais à ingratidão, eu vou estar pelo menos me aproximando da periferia, para depois chegar a entrar mais próximo do cristianismo, que está de portas abertas nos esperando. Podemos, devemos, portas abertas esperando. Tudo é prática, tudo é trabalho, tudo é fazer, tudo é querer. A doutrina espírita, através desse evangelho, vem só nos observar, nos chamar a atenção. Ela vem fazer observâncias, vem nos orientar. Cabe a nós o grande trabalho a ser feito. As portas estão abertas. Quando conhecemos o Jesus Mestre, percebemos como esses braços estão abertos para nos receber. Basta querermos. É só querer. Claro, com a responsabilidade de fazer. Que assim seja.
Boa noite, meus irmãozinhos. Dando continuidade à nossa hora da prece, na noite de hoje, iremos ler sobre o livro dos Espíritos, onde já nos encontramos no capítulo 9, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Hoje, mais especificamente, iremos ler sobre convulsionários. Antes de lermos as perguntas, que vai da pergunta 481 A e B a 483, o que seria convulsionário? Convulsionários, para a época de Kardec, seriam médios, assim podemos dizer, que manipulavam o animismo, ou seja, o fenômeno do próprio espírito que atua sobre a própria matéria. Aí eram atribuídos aos hipnotizadores e os magnetizadores. Na época de Kardec, naquela época em que ele começou a estudar os fenômenos espíritas, as comunicações e os fenômenos que aconteciam naquela época, aquela novidade para a época, esse tipo de mediunidade era utilizada para se fazer os espetáculos nos teatros da época, para entreter a sociedade parisiense. E além de se usar o fenômeno, como se usou o fenômeno das mesas girantes ou mesas falantes, tão popular nessa época, que chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive do Kardec, que a princípio não acreditava que aquilo fosse um fenômeno, porque além de se manifestar como fenômeno, realmente existia também os fraudadores, os mágicos das épocas, que faziam truques para copiar o fenômeno. Entre essa coisa de ser verdadeiro ou ser um truque, fez com que Kardec, por exemplo, várias vezes não desse atenção a esse tipo de fenômeno. Até que foi convencido de que o fenômeno, além de ser um fenômeno, também ele respondia. Ou seja, era um fenômeno que tinha aspecto inteligente. Foi só a partir daí que ele resolveu ver de perto o que realmente acontecia. E vendo que existia um novo mundo a ser explorado de conhecimento, ele se dedicou ao estudo desses fenômenos espíritas. Mas até então, esse tipo de fenômeno, esse tipo de coisa, era utilizado para se fazer espetáculo, para divertir a sociedade parisiense e se explorar financeiramente esse fenômeno. Se formos nos deslocar para um período mais recente, a gente poderia associar isso aí a uns fenômenos que eram provocados. Alguns diziam que era a mesma dúvida da época, dizia que tinha alguma coisa a ver com o truques também, e outros atribuíam para ele essa paranormalidade, que era o Uli Geller. Quem viveu a década de 70, de 80,
como eu vivi, criança ainda, mas vivi essa época de 70 e 80 e depois 80, vai se lembrar do Uri Geller, né? Um israelense que naturalizou-se britânico, que conseguia entortar através desse seu animismo, né? Entortar talheres, parava relógios, e há quem diga, eu não tenho muita certeza, que quem se sintonizava com ele, mesmo numa transmissão de televisão, conseguia fazer a mesma coisa em casa, através dessa transmissão. Ou seja, um efeito anímico, né? Então, é para esse tipo de mediunidade que era atribuído o nome convulsionários, nessa época de Kardec. Certo? Então, quando se tratar de convulsionários, nós estaremos nos referindo a esse tipo de mediunidade. Então é feita a pergunta 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão como indivíduos chamados convulsionários? A resposta: sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Então isso é bem claro que é esse magnetismo pessoal, né? O charlatanismo, porém, os tem a miúdo explorado e exagerado, de sorte a alcançá-los ao ridículo. Ou seja, os considerados charlatões, através do seu, utilizando-se de médios para fazer aquele espetáculo, né? Ou até de truques, como faziam também com o fenômeno das mesas girantes, e havia explorado até de levar ao ridículo, né? E até de se colocar em dúvida se realmente era um fenômeno ou se era um truque. Do mesmo jeito que Kardec, a princípio, pensou-se das mesas girantes. Então, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno? Pouco elevado. Supõe-se que os espíritos superiores se deleitem com tais coisas? É claro, meus irmãozinhos, né? Que se era um fenômeno que os médiuns se utilizavam através do concurso de alguns espíritos, inclusive, para divertir a plateia e com isso oferir ganhos financeiros, não podia ser espíritos de uma categoria mais elevada que estariam se dando o trabalho de fazer aquele tipo de coisa. Então, isso é ligado justamente a espíritos mais atrasados e se ligam que se dão a ligar-se a esse tipo de trabalho, de concorrer a esse tipo de fenômeno. Como é que sucede estender-se subitamente toda uma população ao estado normal dos convulsionários, dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos, claro. Mas és de tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreende isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que provocam. Como se sucede entender-se subitamente, a estender-se subitamente toda uma população a um estado anormal de convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia, se sintonizam pela simpatia, né? As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos e não compreendas isso, embora não compreenda isso, e a parte de alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que provocam. Existe essa simpatia entre quem provoca o fenômeno e os espíritos que associam-se a ele. Por isso que existe toda uma simpatia e se envolve tanta gente numa mesma sintonia, no mesmo ambiente. Quanto a isso, tem a segunda consideração de Allan Kardec. Entre as singulares faculdades que se notam no convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, de duvidar que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto.
provocada pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados, inconscientemente. Na pergunta 483, qual a causa da insensibilidade, como ele foi frisado, física, que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? A semelhança. Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias, que faz com que o sistema nervoso se desligue um pouco da parte física. Anestesia, que ele tem hoje em dia, uma série de coisas. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dizia que neste a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vividamente preocupado com alguma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve. Certamente, meus irmãozinhos, que esse tipo de efeito pode acontecer inclusive conosco mesmo, sob uma alta pressão psicológica ou então até uma preocupação exacerbada de certos fenômenos físicos acontecer com a gente não tomar consciência dele. Quanto a isso, é feita a seguinte consideração do mestre de Leon. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que o ardor da batalha, combatentes não hão de se perceber de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, um simples arranhãozinhos o poria trêmulo. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e de uma ação de certos espíritos, lícito se tornar a perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entrelinhas a exaltava, de ativa que era, passa esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultado o abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhantes intervenções nem podem absolutamente tem quanto à ação dos espíritos, é direta e espontânea. Ele faz a consideração, levando-nos a perceber que em tais estados desse um corpo latente, digamos assim. Não é à toa que muitas vezes nós venhamos a perceber um certo arranhão, um certo machucão, depois que ele aconteceu. Muitas vezes porque tocamos e sentimos, mas não lembramos na hora que aquilo aconteceu, porque a nossa mente estava tão direcionada a um tipo de atividade que nós estávamos fazendo, que nós não percebemos na hora que nos machucamos. É como ele fala de um soldado em batalha, que muitas vezes só vai perceber de um ferimento grave um bom tempo depois, no quente da batalha, naquela tensão em que ele está, naquela hora que está desenvolvendo aquela determinada de função, de combate, ele é ferido e não percebe que esse ferimento. Tamanha é a sua tensão, tamanha é o desprendimento de seu espírito na atividade que está fazendo. Coisas desse tipo. Então, meus irmãozinhos, eu queria desejar a todos uma boa noite e que é um prazer sempre estar com todos vocês participando da nossa querida Hora da Prece. Um beijo no coração de todos. Até breve.
Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à Câmara de Passe. Vamos silenciar nossos corações e mentes, que nesse momento cada um de vocês se deixe conduzir por esse sentimento de paz, de amor, que equilibra e fortalece. Agora, vamos receber os fluidos benfazejos do passe, unindo nossos pensamentos em um só coração, entregando as necessidades físicas e espirituais. Silencia, respira, confia e fala com Deus. Pai Celestial, envolvidos por vosso sublime amor, encerramos com alegria e gratidão nosso Evangelho, que o estudo de hoje haja no coração dos irmãos encarnados e dos espíritos, como revigorante do vosso amor fraterno. Que nos próximos dias que virão, os irmãos que aqui se encontram sigam inspirados
a prática da divina luz, que é o Evangelho de Jesus. E nesse momento, rogamos aos mensageiros de amor que ampare aos espíritos encarnados, enfermos do corpo e da alma, que esse bálsamo salutar nos auxilie a caridade das palavras e a elevação nas atitudes. Agora envio a cada irmão, em espírito ou encarnado, meu abraço fluídico de fé, esperança e esforço para que sigamos com o ideal do bem em nossos corações. Assim seja. Paz de Jesus, meus irmãos.